Capítulo 4, verso 2. Teoria dos conteúdos normativos ou dogmática das relações jurídicas. Capítulo 2, verso 1. Conceito dogmático de norma jurídica. A opinião prevalecente na doutrina dogmática é de que a norma jurídica é uma espécie de imperativo despsicologizado, isto é, um comando no qual não se identifica o comandante, nem o comandado, posto que, de um lado, a figura do legislador ou quem quer que seja o emissor de normas parece perder sua importância depois de posta a norma e, de outro, os destinatários da norma não se identificam, posto que normas jurídicas são comandos genéricos e universais. Há por isso quem diga não se tratar, em absoluto, de um comando. Isso é correto, se entendemos por comando apenas um ato comunicativo interpessoal. No entanto, sabemos que, na sociedade contemporânea, a alta complexidade das relações sociais exige um direito mais voltado para papéis do que para pessoas, como condição mesma de sua funcionalidade. Assim, quando as opiniões prevalecentes fazem da norma jurídica um imperativo despsicologizado, isso, na verdade, significa que privilegiamos, como agentes da relação, papéis sociais normativamente definidos, como o legislador, a administração, o poder público, o cidadão, os capazes civil e penalmente, os que estão em pleno gozo de seus direitos políticos, etc. Todas essas são fórmulas de que se vale a dogmática, para qualificar os papéis sociais de emissores e receptores normativos, os quais se subentendem na maior parte das normas. Podemos, nesses termos, entender a opinião dominante de que, da ideia geral prevalecente no século XIX, a norma era um imperativo psicologizado, ver a posição de von Gering mencionada. Passou a essa concepção mais abrangente e menos restrita de um comando despsicologizado. É a posição, entre outros, de Oliver Crona, de Bobbio e, num certo sentido, também de Kelsen. O imperativo despsicologizado significa que a norma não se identifica com comandos linguísticos na forma imperativa, faça isso, deixe de fazer aquilo, mas com fórmulas gerais, tais como se a companhia tiver sido constituída por escritura pública. Bastará o arquivamento de certidão do instrumento, artigo 96 da Lei das Sociedades Anônimas, N. grau 6404, de 15 de dezembro de 76. É óbvio que por trás dessa expressão está uma série de agentes, alguém constitui a companhia, alguém procede ao arquivamento, a certidão interessa alguém em nome do consenso social estabelece e impõe esses comportamentos. Na norma, concebida analiticamente, esse alguém não é uma pessoa, mas um papel social. O jurista, porém, ao proceder ao conhecimento analítico, abstrai desses aspectos, os quais, porém, vão reaparecer quando ele tiver de interpretar e aplicar as normas. A dogmática analítica, contudo, nesse passo, prescinde deles e aceita a norma apenas como uma proposição vinculante. Essa proposição vinculante, que tem caráter impositivo, é para o jurista uma base de decisão. Analisá-la e compreendê-la é servir à decidibilidade de conflitos. Imperativo despsicologizado, a norma jurídica é critério para a conduta humana, para qualificar agentes sociais, agente capaz, incapaz, para estabelecer condições de atos e omissões, para interpretar o sentido de outras normas, etc. Discute a dogmática analítica, nesse passo, os elementos da norma. Do ponto de vista zetético, falamos em cometimento e relato, que corresponderiam, respectivamente, ao caráter vinculante e à hipótese normativa mais a consequência jurídica, relato. Sobre o caráter vinculante já discorremos. Por hipótese normativa entende a dogmática uma situação de fato, um comportamento, uma ocorrência natural, uma qualidade, que vem prevista na norma e à qual se imputa uma consequência, um efeito jurídico. Por exemplo, a norma que prescrevesse. Considera-se sempre culposa a ignorância, se a deliberação foi dada publicidade conveniente, prevê uma hipótese, a ignorância de uma deliberação tornada suficientemente pública, e a ela atribui um efeito, será considerada culposa. A terminologia dogmática varia quanto à denominação desses elementos. A hipótese normativa é também chamada de tipo legal, hipótese de incidência, no direito tributário, fala-se em fato gerador, às vezes se recorre à terminologia estrangeira,
Tatestan, do alemão, ou fattispecie, do italiano. Ascensão, 1982 2.423, propõe o termo do latim medieval factis species. Quanto à hipótese normativa, a factis species, diz a dogmática jurídica que ela é composta por atos e fatos. A distinção entre ato e fato não é fácil de ser traçada. Por exemplo, correr é um ato, a corrida realizada é um fato. Contudo, também se pode dizer que é fato que João está correndo. Embora difícil de ser traçada, a distinção é importante. A intuição nos diz que há uma diferença entre a corrida, fato, e o correr. A distinção tem a ver com as noções de ação, ato e omissão, e de estado de coisas que passa a outro estado de coisas, mencionadas anteriormente, p. 85. Assim, correr é uma ação e a corrida seria um fato, um estado de coisas que não existia antes e passa a existir depois que alguém corre. Todavia, o obstáculo que estava diante do corredor e que lhe provocou uma queda também é um estado de coisas, e assim, um fato. Para a tradição dogmática, fatos jurídicos são estados das coisas que entram para o mundo jurídico sem interferência da vontade humana. Ou ainda, fatos que presumidamente prescindem da ação da vontade para entrar no campo normativo, por exemplo, a idade de alguém, um terremoto, uma relação de parentesco. Nesses exemplos estão misturadas situações diversas. Um terremoto nada tem a ver com a ação humana. Já uma relação de parentesco pode pressupor, por exemplo, uma relação sexual. Alguém ser mais ou menos velho depende de como o tempo seja contado. A dogmática procura lidar com as diferenças entre tais situações por meio de classificações de fatos jurídicos. Comum a todas elas está essa ausência de interferência da vontade, ou porque se reconhece que a vontade nada tem a ver com o fato ou porque foi excluída, mesmo por um artifício, ignora-se o ato de vontade. No primeiro caso, temos um acidente da natureza, o abalo sísmico. No segundo, a relação sexual, de que modo ocorreu, se com a intenção ou não de provocar uma geração, não entra em conta para determinar parentesco, basta a prova de que alguém foi gerado por alguém. Foi. O reconhecimento da ausência da vontade gera alguns conceitos jurídicos importantes, como o caso fortuito, por exemplo, morte acidental por um raio, força maior, por exemplo, uma inundação. Sua entrada no mundo jurídico depende de regulamentação, por exemplo, de uma regra que exclua a responsabilidade nesses casos ou que os inclua para efeito de pagamento de seguro de vida. Se nenhuma regra houver, admite-se que, por presunção, eles são excludentes de responsabilidade. Já nos fatos jurídicos, em que se prescinde da vontade para que sejam considerados meros fatos, o fato é isolado por um ato de abstração. Assim, o nascimento, a morte de alguém são considerados, em si, fatos jurídicos porque se abstraem das condutas que podem levar à sua ocorrência. Por exemplo, não importa se alguém nasceu por causa de uma violência sexual ou se alguém morreu porque bebeu veneno, o nascimento, a morte, em si, é um fato que é jurídico por suas consequências para o direito, ser herdeiro, deixar herança, etc. Do mesmo modo, a idade de alguém é um fato, abstração feita do critério de contagem do tempo, por exemplo, calendário gregoriano, mês lunar, que entra no mundo jurídico como tal quando se quer determinar se alguém é maior ou menor para efeito de responsabilidade por seus atos. Já quando se fala de atos jurídicos, entende a dogmática tratar-se da interferência voluntária no curso da natureza, conforme ou em desconformidade com o que diz a lei, aí incluída a interferência positiva, ato propriamente dito, ou negativa, a omissão. Fala-se, assim, em atos lícitos e ilícitos. Quanto à consequência ou efeito jurídico, a terminologia é mais padronizada. A seu propósito, porém, emerge uma discussão importante, sendo uma das consequências mais visíveis as sanções, discute-se se estas fazem parte necessariamente da estrutura das normas jurídicas. Kelsen atribui à sanção uma função primordial, é ela que caracteriza o preceito normativo. Se a norma é um dever ser, o que se deve à sanção, diz Kelsen. O comportamento é prescrito à medida que se lhe atribui a sanção. Assim,
O preceito não matar é apenas mediatamente o objeto do dever ser normativo. O objeto imediato é a sanção que se imputa. Normas jurídicas são, pois, imperativos sancionadores. Ademais, são também imperativos condicionais, posto que a prescrição da sanção impera sob a condição do comportamento ao qual ela é imputada. Essa caracterização cria um problema para Kelsen. Afinal, há normas que o jurista reconhece como jurídicas e que, não obstante, não têm sanção. Por exemplo, as normas interpretativas, como as que determinam o sentido de outra norma, as normas organizacionais, como as que estabelecem órgãos e competências, etc. A essa objeção Kelsen responde com a distinção entre normas autônomas e normas dependentes. As primeiras prescrevem sanções, as segundas apenas estabelecem um comportamento, estando a sanção correspondente em outra norma, da qual dependem. Assim, por exemplo, a norma "o Brasil é uma república federativa" para Kelsen depende de outras normas que, digamos, sancionam comportamentos que visem modificar o caráter republicano e federativo. Há, porém, uma objeção mais forte. Hart, 1961, lembra-nos que afirmar que a norma é essencialmente um imperativo sancionador é eleger a sanção como elemento fundamental para seu caráter vinculante. Há normas, certamente, que prevêem sanção, podendo-se, nesse caso, falar em imperativos respaldados em ameaças. Contudo, nem todo imperativo é respaldado em ameaças. Veja, por exemplo, a diferença entre a ordem de um ladrão ao caixa do banco, passe-me o dinheiro ou eu o mato, e a ordem que ele dá a seu capanga, vigie a porta. Ambas são imperativas. A primeira vem respaldada em ameaça, a sanção lhe é essencial, a segunda, não, pressupõe hierarquia, relação institucionalizada de autoridade, a sanção é secundária. Ora, diz Hart, normas jurídicas, em sua grande maioria, são mais desse segundo tipo. Ou são ou pressupõem normas de competência, que apenas determinam o agente capaz para a realização de certos atos. Haveria uma resposta a essa objeção: as normas de competência têm uma sanção, a nulidade. Muitas normas prescrevem comportamentos sob pena de nulidade. Ora, se a nulidade é sanção, o ato realizado por quem não é competente ou além dos limites de competência é objeto de norma sancionadora. Hart observa, no entanto, que, se admitimos que sanção é um ato coativo socialmente reconhecido como um mal, algo desagradável, a inclusão da nulidade no conceito de sanção é fonte de confusão. Ainda que, em alguns casos, se possa dizer que a nulidade provoque uma espécie de decepção ou desapontamento pela expectativa do interessado de que determinado ato tivesse sido válido, isso não ocorre na grande maioria das normas de competência. Ao juiz que prolatou uma sentença nula por incompetência absoluta não se pode imputar nenhuma decepção ou desapontamento desse tipo. Todavia, há uma objeção mais importante: se uma das funções da sanção é desencorajar atos, caso típico das normas penais, certamente não cabe dizer que a norma de competência que exige maioria qualificada para que uma norma votada no Congresso adquira o status de lei complementar esteja desencorajando votações minoritárias. Em suma, a nulidade, salvo casos excepcionais, não é sanção, embora seja uma consequência jurídica. Por fim, a tese de que a sanção é elemento necessário da norma pressupõe que a ordem jurídica seja uma ordem coativa, e isso implica uma noção restritiva de sanção, típica das concepções do direito do século XIX, de fundo liberal. Trata-se da ideia de que o direito atua como comandos que obrigam ou proíbem condutas, sendo limitações ao comportamento apenas à medida que a liberdade comportamental de um possa prejudicar a liberdade do outro. Trata-se de uma concepção que tem por base o mercado livre, no qual a interferência prescritiva do Estado deve ser mínima. Ora, o Estado contemporâneo, caracterizado por sua extensiva intervenção no domínio econômico, tornou a tese da essencialidade da sanção, no sentido de um ato de coação enquanto um mal, demasiadamente estreita. Hoje se fala, cada vez mais, de sanções premiais, como são, por exemplo, os incentivos fiscais, cuja função é o encorajamento de um ato, sanção-prêmio, e não seu desencorajamento, sanção-castigo. Segue-se daí que,
conquanto normas jurídicas sejam coercivas, nem por isso são necessariamente coativas. A coercibilidade seria uma característica que diz respeito à suscetibilidade de aplicação da coação. Ora, isso nem sempre ocorre. Há normas, por exemplo, de direito internacional que não são coercivas naquele sentido, o que nos faz pensar que não há relação automática entre coercibilidade e sanção-castigo. A coercibilidade tem antes a ver com a relação de autoridade institucionalizada. Por todas essas razões, a dogmática analítica contemporânea tende a excluir a sanção como elemento necessário da estrutura da norma. A sanção jurídica é considerada um elemento importante, e se aceita que, por característica, sempre vem prescrita por normas, embora nem todas prescrevam sanções. Isto é, postula-se que o direito não aceita sanções implícitas ou extranormativas como jurídicas. Por exemplo, a desaprovação moral, embora constitua uma sanção difusa, não é por isso jurídica. É o caso do desprezo social que pode cair sobre alguém que tenha cometido um crime que perdura mesmo depois de cumprida a pena. Não obstante, a sanção é um fator importante para distinguir tipos de normas, mas, ao mesmo tempo, a exclusão da sanção como elemento necessário permitirá à dogmática identificar como normas jurídicas prescrições não sancionadoras. Discute-se, por último, se são elementos caracterizadores da norma sua generalidade, seu caráter abstrato e a bilateralidade. A nota da generalidade é um preconceito derivado da concepção de direito do século XIX, que identificou a norma jurídica com a lei. Ora, a lei contém um tipo de norma. Preciso reconhecer, porém, que a norma também é a sentença do tribunal. O preconceito explica-se pelo temor dos privilégios, típicos das ordens jurídicas do antigo regime, anterior à Revolução Francesa. Supunha-se que a sentença deveria ser uma simples derivação lógica da norma geral, donde seu caráter normativo ser apenas derivado e não autônomo. Com isso se limitava o arbítrio judicial, tão comum na sociedade pré-revolucionária. Além do mais, a noção de generalidade não é clara. Uma norma pode ser geral ou porque se dirige indiscriminadamente a todos, generalidade pelo destinatário. Ou porque prescreve uma conduta genérica, uma conduta tipo, generalidade pelo conteúdo. Assim, por exemplo, os preceitos constitucionais respeitantes ao presidente da República, conquanto tem um único destinatário, são gerais. Por outro lado, a norma que prescreva que todos os cidadãos aptos deverão comparecer às urnas no dia 15 de novembro do ano, entre 8 e 17 horas, conquanto tem um conteúdo particularizado, é também dita geral. Esses exemplos mostram que a atribuição da generalidade envolve o caráter de abstração e nem sempre o distingue com clareza. Se quiséssemos separar generalidade de abstração, como notas distintas, teríamos de vincular a primeira generalidade pelo destinatário, generalidade em oposição à individualidade, e a segunda, a generalidade pelo conteúdo, abstrato em oposição ao concreto. Isso é possível de ser feito, mas, pelos mesmos exemplos, notamos que nem toda norma jurídica é abstrata. A nota da abstração também resulta de um preconceito do liberalismo do século XIX. Seria impossível, porém, deixar de considerar, por exemplo, como jurídica uma norma que prescrevesse a revogação de determinada outra apenas porque seu conteúdo é concreto. O século XIX, com a noção de abstração, tentava contornar também o mencionado risco do arbítrio. Por fim, a bilateralidade. Se entendermos por essa característica que toda norma estabelece relações jurídicas entre sujeitos, por exemplo, relações de obrigação, a bilateralidade não pode ser considerada a nota essencial da norma jurídica. Afinal, nem todas determinam tais relações. Há normas que apenas qualificam um sujeito em termos de sua capacidade. Há normas que simplesmente prescrevem um regime. O Brasil é uma república federativa. Obviamente, essas normas têm validade erga omnes, para todos. Contudo, isso significa que elas são bilaterais apenas no sentido de alteridade, isto é, que demarcam as posições socialmente relevantes dos sujeitos. Só com esse significado, alteridade, podemos dizer que todas trazem a nota da bilateralidade.
Em conclusão, podemos dizer que a dogmática analítica capta a norma jurídica como um imperativo despsicologizado. Para evitar confusões com a ideia de comando, melhor seria falar em um diretivo vinculante, coercivo, no sentido de institucionalizado, bilateral, que estatue uma hipótese normativa, factis speciis, a qual imputa uma consequência jurídica, que pode ser ou não uma sanção, e que funciona como um critério para a tomada de decisão, decidibilidade. A conceituação dogmática de norma como jurídica tem a importante função de habilitar o jurista a reconhecer essa qualidade em algumas das inúmeras normas que ocorrem na interação humana. Como vimos, elas são muitas, mas nem todas são jurídicas. Existem, ademais, situações nas quais, não obstante o conceito, geram-se dúvidas. É o caso, por exemplo, de certas proposições classificadoras e definidoras. Às vezes, nos códigos, encontramos classificações legais, como a classificação das coisas no Código Civil, artigo 79 SS, ou definições, como a da noção de doação, artigo 538, que, há quem diga, por pertencerem a um conjunto unitário e sistemático de normas o Código, tem também o caráter de norma jurídica, isto é, vinculam. Muitos, porém, preferem considerá-las não como normas, mas como meros elementos de orientação, só adquirindo o caráter normativo se das classificações resulta um regime jurídico, isto é, uma disciplina global e vinculante para uma situação de fato. É o caso, por exemplo, da definição de tributo e de sua enumeração pelo Código Tributário Nacional. Não obstante, o critério para saber se da definição e da classificação resulta um regime não é pacífico na doutrina. Por isso, apesar de tudo, inúmeras são as controvérsias nos casos particulares. Capítulo 2, verso 2.2. Tipos de normas jurídicas. Como podemos ver, ao falarmos da conceituação dogmático-analítica de norma, só de uma forma muito genérica e imprecisa pode-se falar de uma definição. Na verdade, a doutrina possui alguns elementos que são destacados entre os muitos que aparecem, para permitir uma razoável identificação das normas como jurídicas. Por sua multiplicidade obtemos, na realidade, uma enumeração de variados exemplos de proposições prescritivas reconhecidas como normas jurídicas, de tal modo que falar de um gênero norma jurídica do qual as outras são espécies não é uma afirmação de rigor. Por isso mesmo, mais importante até do que a conceituação são as diversas classificações de tipos de normas. Essas classificações não obedecem também a critérios rigorosos, não podendo encontrar-se um sistema classificatório no sentido lógico da expressão. Na verdade, os critérios são diversos e tópicos, surgindo em face das necessidades práticas, objetivando antes resolver problemas referentes à identificação de normas como jurídicas, dada sua imprecisão conceitual. Ou seja, a necessidade vai obrigando, em situações complexas, a perceberem-se novas prescrições também como jurídicas, para efeitos decisórios, e como essas prescrições trazem novas características, a doutrina, para dominá-las teoricamente, abre classificações, sem contudo preocupar-se em reduzi-las, ou sem poder reduzi-las, a um sistema. Na verdade, para os vários critérios os exemplos de normas são, às vezes, repetitivos, sem chegar a um conjunto unitário. Apenas com objetivos didáticos, oferecemos um critério que pode, se não sistematizar todos, pelo menos fornecer uma visão abrangente e compreensiva dos diferentes critérios tópicos. Servimos-nos, pois, de um ponto de vista semiótico, das noções de relação sintática, semântica e pragmática. A semiótica é a teoria dos signos, por exemplo, dos signos linguísticos, das palavras, em sua tríplice relação, signos entre si, sintaxe, em relação ao objeto, semântica, e a seus usuários, pragmática. Isso só nos basta para dizer que as normas se classificam conforme critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos, ou seja, normas em relação a normas, normas em relação ao objeto normado e normas em relação à sua função. Repetimos, esse critério não é rigoroso, mas serve de orientação didática. Quanto aos critérios sintáticos, podemos classificar as normas pela relevância, pela subordinação, pela estrutura. Quanto à relevância falamos em normas primárias e secundárias.
Primitivamente, essa última distinção servia para avaliar a importância das normas. As primárias eram como que superiores, por seu valor, às secundárias. Assim, dizia-se que eram primárias as normas que estabeleciam um preceito para a ação, sendo secundárias as que previam a sanção. Kelsen, de seu ponto de vista, a norma jurídica é a prescrição de uma sanção a um comportamento, inverte o critério e chama, em suas primeiras obras, a norma sobre a sanção de primária e a norma que contém o mandamento de secundária. Atualmente, a avaliação da importância cedeu lugar à mera relação inclusiva. Se uma norma tem por objeto outra norma, ela é secundária; se tem por objeto a própria ação, é primária. Assim, normas secundárias são normas sobre normas. Exemplo típico são as normas de devolução, do direito internacional privado, que não regulam propriamente uma matéria, mas dizem, em caso de conflito entre normas de diferentes estados, qual delas deve ser aplicada. Veja, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, arts. 7 a 18. Hart, 1961-90, ensaia uma classificação conforme a seguinte observação: primariamente, normas estabelecem obrigações; contudo, um conjunto de normas que fosse apenas desse tipo traria alguns defeitos, seria estático, isto é, em aparecendo situações novas, não saberíamos como adaptar o conjunto a elas, seria ineficiente, pois não saberíamos dizer quem estaria apto a aplicá-las, seria incerto, pois na dúvida sobre se estaríamos ou não diante de uma norma do conjunto, não saberíamos como reconhecê-la. Assim, ao lado das normas primárias de obrigação existem normas secundárias, respectivamente, de câmbio, de adjudicação e de reconhecimento. As normas secundárias de câmbio superam o problema do caráter estático, conferindo poderes e estabelecendo procedimentos para adaptação a situações novas. Por exemplo, temos as normas que conferem a certos órgãos o poder de legislar, de regular o procedimento legislativo, ou o poder de administrar, regulando a emissão de atos administrativos. As normas secundárias de adjudicação superam o problema da ineficiência, precisando o caráter difuso da pressão social exercida pelas normas de obrigação, ao determinarem competências judicantes e seus procedimentos para efeito de aplicação das normas primárias, quando violadas. Por exemplo, as normas de direito processual, em grande parte, são desse tipo. Por fim, as normas secundárias de reconhecimento superam o problema da incerteza, estabelecendo critérios conclusivos para a identificação de qualquer norma como pertencente ou não ao conjunto. Grande parte das normas constitucionais são desse tipo, por exemplo, as que contêm os direitos fundamentais. Qualquer norma inferior que os viole são excluídas do sistema. A terminologia, primárias e secundárias, em face da carga valorativa dessas expressões, é preterida por alguns autores. Há quem prefira falar em normas de competência, as que estabelecem poderes e procedimentos, e normas de conduta, as que estabelecem obrigações, como é o caso de Royce, 1972.32. Outros preferem falar em normas de organização e normas de conduta, confronte com Reale, 1974-105. De qualquer forma, a distinção não é rigorosa, e mereceu de Bobbio, 1977, um ensaio, ao qual remetemos o leitor. Quanto à subordinação, podemos distinguir entre normas origem e normas derivadas. Normas origem, por definição, são as primeiras de uma série. As demais normas da série, que remontam à norma origem, são derivadas. Por exemplo, a norma que estabelece os poderes de um órgão para editar outras normas é norma origem, as editadas conforme elas são derivadas. Discute-se se, em última instância, todo o conjunto das normas remontaria a uma última e primeira norma origem, chamada, então, de norma fundamental, confronte com Kelsen, 1960. É o problema da estrutura do ordenamento como um sistema hierárquico e unitário. Dele falaremos adiante. Admitida essa possibilidade, toda norma origem seria, por sua vez, derivada de outra norma origem até a norma fundamental do sistema, sua norma origem suprema. A distinção entre norma origem e norma derivada funda-se na subordinação e possibilita a hierarquia.
Sua importância é decisiva para resolver problemas resultantes do conflito de normas, ao podermos verificar que estão em posição hierárquica diferente. Assim, as normas constitucionais são normas origem para as normas legais, pois a Constituição subordina hierarquicamente as leis ordinárias. Havendo contradição entre elas, prevaleceria aquela sobre estas. Quanto à estrutura, distingue-se entre normas autônomas e normas dependentes. As primeiras são as que têm por si um sentido completo. As segundas exigem a combinação com outras. Kelsen, de seu ponto de vista, diz que autônomas são as normas que prescrevem uma sanção a um comportamento estatuído. Dependente é a norma que estatui o comportamento e por isso se liga a outra, que lhe confere a sanção. Por exemplo, a norma constitucional que garante o direito de propriedade é dependente, pois se reporta necessariamente a outras que disciplinam a sanção em caso de violação daquele direito, as quais são autônomas. Num sentido mais amplo, porém, é preciso ir além dessa concepção que, na verdade, divide as normas em sancionadoras e sem sanção assim. Podemos dizer que são autônomas as que esgotam a disciplina que estatuem. Por exemplo, uma norma que revoga outra norma. Dependente é qualquer norma que, não esgotando a disciplina, exige outra. Por exemplo, a norma que determine o arquivamento da certidão dos atos constitutivos de uma sociedade, conforme certos procedimentos, que estão disciplinados, então, por outra norma. Devemos lembrar, ainda, uma antiga classificação que remonta ao direito romano, que distinguia entre lex perfecta, que combinava a invalidade dos atos praticados em violação do mandamento, lex imperfecta, que era destituída de sanção, lex minus, quam perfecta, que estabelecia sanção para os violadores, cujos atos, porém, eram válidos, e lex maius quam perfecta, que simultaneamente invalidava o ato e estabelecia uma sanção, sendo esta última noção de origem medieval. Vejamos agora os critérios semânticos. Nesse caso, levamos em conta, por assim dizer, o âmbito de validade das normas. Esse âmbito reporta-se aos destinatários, à matéria, ao espaço e ao tempo. Pelos destinatários, classificam-se as normas em gerais e individuais. Já discorremos sobre isso, ao discutir a generalidade como uma possível característica essencial das normas jurídicas. Fala-se também, para evitar confusão entre generalidade e abstração, em normas comuns e particulares. As primeiras são as que se destinam à generalidade das pessoas. As segundas disciplinam o comportamento de uma ou de um grupo de pessoas. Nesse sentido, uma norma constitucional, Constituição Federal de 1988, artigo 14, 3, inciso 6º, a linha D, que determine que a capacidade de elegibilidade para vereador adquire-se aos 18 anos é uma norma geral. Já a sentença final de um juiz que condene alguém a pagar a indenização reclamada é norma individual. Também é individual a norma contratual que discipline o acordo de vontades de duas partes. Embora múltiplo, duas partes. O destinatário está individualizado. Note que o elemento distintivo aqui é uma entidade individualizada como pessoa, física ou jurídica, e não uma categoria. Nesse sentido, as normas constitucionais respeitantes ao Presidente da República referem-se a uma categoria orgânica, sendo, pois, gerais. O mesmo se diga das normas constitucionais que disciplinam a competência da União, do Poder Judiciário. Elas são gerais. São individuais, porém, as que condenem a União, como parte processual individualizada, a devolver o imposto cobrado indevidamente. A distinção, como vemos, não é absolutamente rigorosa e, na prática, envolve dificuldades. Não obstante, é importante, quando, por exemplo, queremos impugnar a validade de normas que, por definição, devam ser gerais, como são as que constam de leis. Uma lei cuja norma discipline a conduta de uma entidade individualizada, ignorando outras que se achem na mesma situação, cria um privilégio, que contraria o preceito constitucional de que todos devem ser iguais perante a lei. A matéria da norma como critério semântico de classificação corresponde a factis speciis. A descrição da hipótese da situação de fato, sobre a qual incide a consequência, pode ser abstrata, na forma de um tipo ou categoria genérica,
ou pode ser singular, na forma de um conteúdo excepcionado. A distância entre o genérico e o singular, tomados como termos mutuamente relativos, admite gradações. Dependendo do grau de abstração, podemos distinguir entre normas gerais abstratas, isto é, gerais pela matéria, normas especiais e normas excepcionais. A norma geral abstrata tem por factis species um tipo genérico. Por exemplo, a vedação constitucional da prisão civil por dívida, multa ou custa. Nessa norma, porém, está contida outra que lhe abre uma importante exceção, a prisão civil para a obrigação de alimentar, pensões alimentícias para os filhos ou para o cônjuge, e para o depositário infiel. A distinção tem uma repercussão prática na interpretação do direito. Uma conhecida regra hermenêutica exige que a excepcionalidade seja interpretada restritivamente, quando se refere a um direito genericamente garantido. Entre a norma geral abstrata e a excepcional coloca-se a norma especial. Esta não excepciona, propriamente, o tipo genérico, pois não o disciplina de forma contrária, mas apenas de forma diferente, adaptada às circunstâncias e às suas exigências. Assim, por exemplo, inúmeras normas do direito comercial, embora disciplinem obrigações de modo geral, o fazem de modo especializado, em face da disciplina genérica que encontramos no Código Civil. A obrigação comercial não é contrária à obrigação civil, mas apenas adaptada à circunstância e às exigências de segurança e certeza dos negócios comerciais. A distinção é importante, com uma repercussão relevante na relação entre normas do mesmo escalão hierárquico. Uma regra nos diz que a lei geral não revoga a especial, por exemplo. Uma norma geral que altere a disciplina das locações não revoga preceitos relativos à locação comercial sob a chamada Lei de Luvas, a qual submete o contrato que ultrapasse um período de 5 anos a uma disciplina especial que visa a proteção do trabalho do comerciante, do qual resulta um ponto concorrido, uma clientela cativa, etc. Outro critério semântico é o espaço ou o limite espacial de incidência da norma. Num regime federativo, por exemplo, há normas que incidem em todo o território nacional, outras apenas nos limites dos estados da federação, outras, ainda, nos dos municípios. Assim, por exemplo, as normas de direito civil, direito penal, direito do trabalho, etc. são nacionais. Já as normas sobre tributos de competência dos estados federativos e as de competência do município são locais, porque sua incidência é regionalizada. Às vezes, o próprio ordenamento faz referência à distinção entre normas, como é o caso da Constituição de 1988, que, a propósito de certos conteúdos, discrimina entre a competência da União, dos Estados federados e dos municípios. Assim, aquela é competente para estabelecer normas gerais sobre matérias referentes, por exemplo, à saúde pública, cabendo aos Estados e municípios uma competência local. A expressão normas gerais tem de ser interpretada pela dogmática analítica, com a ajuda de suas distinções tipológicas. Que significa geral? É a norma geral no sentido do destinatário, da factis species ou do espaço de incidência. Se um Estado federado, digamos, vier a definir um produto como nocivo à saúde pública e proibir sua comercialização em seu território, estaria respeitando o preceito constitucional? Para resolver o conflito, o jurista tem de combinar diferentes critérios, como o critério da generalidade abstrata e o do espaço de incidência. A vedação da comercialização e a qualificação do produto é objeto de norma geral abstrata nacional, isto é, seu âmbito é todo o território nacional. Os estados só podem estabelecer normas gerais abstratas de incidência local, por exemplo, que determinem o registro dos produtos qualificados pela norma nacional nos órgãos do governo estadual. Por último, o critério semântico do tempo. Esse fator afeta a vigência das normas. Umas vigem indefinidamente, a partir de um certo momento. Outras têm prazo. Fala-se então em normas de validade permanente, provisória ou temporária. Assim, se a lei que estabelece a norma não lhe atribui prazo, em princípio sua validade é permanente. A permanência diz respeito ao tempo de cessação da vigência e não ao tempo de início. Isto é, uma norma é permanente mesmo que o prazo inicial seja posposto à promulgação.
Esse período entre o início da vigência e a promulgação e publicação recebe o nome técnico de vacatio legis, já a norma válida, mas seu tempo de vigência ainda não começou a correr. Há normas, porém, para as quais um prazo de cessação é estabelecido previamente. Por exemplo, o caso da norma que vedasse a execução do despejo, em caso de locação, por um período de 1 ano a contar da data da publicação. Trata-se de norma de temporalidade provisória. Interessante, na mesma linha exemplificativa, o posicionamento jurisprudencial do STF quando, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF-N graus 828, prorrogou, até 31 de outubro de 2022, a suspensão de despejos e desocupações em razão da pandemia da Covid-19, previstos na Lei nº 14.216/2021. Essa distinção está referida a problemas práticos relevantes. Por exemplo, dada uma norma de validade temporária, cessada sua vigência, como ficam os atos praticados durante esse período? Desaparecem com a cessação? A norma que vem a seguir modifica-lhes o estatuto? A questão tem a ver com outra distinção que toma o tempo como critério: normas irretroativas e retroativas. Em princípio, as normas são irretroativas. O princípio é ideológico e faz parte do constitucionalismo moderno. Todavia, há exceções. Assim, uma norma que, em princípio, só vale para condutas futuras, ocorridas após o início de sua vigência, pode atuar também retroativamente. A doutrina aceita essa possibilidade, quando a retroatividade beneficia o agente cujo ato, pela norma antiga, seria punido. É chamada retroatividade in bonam partem. Há limites, porém. As próprias constituições garantem o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Trata-se de situações que obstam a retroatividade, mesmo quando a norma é, ainda que parcialmente in bonam partem, retroagível. As normas penais são, em princípio, irretroativas, salvo a mencionada exceção. Assim também as que estatuem tributos. Entretanto, as normas que constam de leis interpretativas são, em princípio, retroativas, pois fixam, desde o presente, o sentido de outras normas estatuídas no passado, obviamente respeitados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Ver item 4.3.4. Por fim, a questão do tempo revela mais uma distinção: normas de incidência imediata e de incidência imediata. Essa classificação relaciona-se com o início da vigência e com a vacatio legis, de que já falamos. Assim, por exemplo, dizemos que as normas de direito processual têm incidência imediata, passam, promulgadas e publicadas, a reger todos os feitos judiciais ainda em curso. Outras normas, porém, têm incidência imediata, requerendo, por exemplo, o preenchimento de certos requisitos. Por exemplo, é assegurado o reajustamento de benefícios previdenciários, para assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei, artigo 201, 4º, da Confira. Por derradeiro, vejamos os critérios pragmáticos. Aqui se levam em consideração os efeitos sobre os sujeitos, sua função junto aos sujeitos normativos. Assim, distinguimos as normas pela força de incidência, pela finalidade e pelo funtor. Por força de incidência entendemos o grau de impositividade da norma. Toda norma é impositiva, vincula os sujeitos. Todavia, algumas subtraem deles qualquer autonomia. Seus atos e omissões não podem ser regulados senão na forma disciplinada na norma geral. Essas normas a dogmática analítica chama de imperativas, stricto sensu, posto que há quem entenda que toda norma é imperativa. Podemos chamá-las também de cogentes ou injuntivas. Essas normas excluem convenções ou acordos entre as partes que, se contrariam o disposto, são nulas, isto é, não produzem efeitos jurídicos. Assim, por exemplo, é o caso da norma que limita a disposição, por doação, de bens no limite máximo que não deixe o doador sem recursos de sobrevivência, vedação da doação total dos bens, ou a disposição, por testamento,
que vem alegar bens a terceiros e que ultrapassem os limites da legítima, a parte que cabe necessariamente aos herdeiros legítimos. De outro lado, temos as normas dispositivas, as que só atuam se invocadas pelos interessados ou caso estes se omitam em disciplinar certas situações. Por exemplo, o artigo 551, caput, do Código Civil, salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. A distinção nem sempre é fácil de ser identificada. Em geral, se o legislador, no caso de normas legais, é expresso em declarar o caráter dispositivo da norma, como no caso do citado artigo 551, este é um elemento de reconhecimento. Contudo, nem sempre isso ocorre. Às vezes, o legislador é omisso a respeito. Outras vezes vai além do que se lhe admitia na competência, determinando a compulsoriedade, quando a norma deveria ser dispositiva. Por isso a doutrina dogmática se esmera em recorrer a noções como o sentido do instituto regulado. Surge assim outra distinção que vem em auxílio da anterior, embora de rigor relativamente contestável, ela nos fala em normas de ordem pública e de ordem privada. A ideia de ordem pública significa que o instituto, por sua natureza, prevalece contra interesses privados. Assim, por exemplo, disse que a ordem pública tem interesse, em certo momento, em que os preços não variem conforme a vontade das partes, lei de mercado, mas fiquem congelados num determinado patamar. Há limites, porém, desse modo, se o legislador determina, por norma cogente, que os preços de aluguéis a serem estipulados em contratos futuros devem ser também congelados, para atender a uma necessidade coletiva momentânea, ordem pública. Há quem invoque a natureza das relações de livre mercado, dizendo que aquela disciplina é, quando muito, dispositiva. Não obstante, essa argumentação é complicada e envolve o grande problema atual da intervenção do Estado no domínio econômico. Vejamos o critério da finalidade. Existem normas que regulam de forma vinculante o comportamento. Digamos que sua finalidade é discipliná-lo diretamente, qualificando suas condições de exercício e os fatos com ele relacionados. São normas de comportamento ou de conduta. Entretanto, há outras que apenas expressam diretrizes, intenções, objetivos. São as chamadas normas programáticas, como a norma constitucional, que determina ser dever do Estado a educação. Entre elas, num certo sentido, estão as normas objetivo, grau, 1978-242, que, por exemplo, sancionam um plano de governo, com suas múltiplas disposições técnicas que indicam meios para se atingirem certos fins. Discute-se se essas são normas e se são jurídicas ou se são apenas expressões de intenções. Está em jogo o caráter vinculante, relação autoridade-sujeito, relação metacomplementar. A doutrina não é pacífica a respeito. Obviamente, as regras técnicas dos planos, por exemplo, do Plano Nacional de Informática, que é estabelecido por lei, com suas normas objetivo, podem ser vistas como não vinculantes, pois dependeriam de fatores circunstanciais, relação meio-fim de natureza econômica. Uma norma programática da Constituição não obriga o Estado no sentido de que se lhe possa impor sanção por não fornecer educação para todos. Não obstante, pode-se ver nelas algo de vinculante. Afinal, se o Estado se desvia do plano ou dos programas, estatuindo de forma oposta aos objetivos, pode-se impugnar o ato desviante. O programa vincula de modo negativo, pois, se não obriga ao ato programado, pode impedir o ato que o inviabiliza. Essa última observação nos conduz ao terceiro critério pragmático, a distinção pelo funtor. O termo funtor nos vem da lógica. Trata-se de operadores linguísticos que nos permitem mobilizar as asserções. Assim, a asserção isto é comprar pode ser modalizada por funtores como é proibido comprar, é permitido comprar, é vedado comprar, é obrigatório comprar. Entre os inúmeros funtores de que se vale a linguagem normativa, a doutrina seleciona três e distingue três tipos de norma: preceptivas, proibitivas e permissivas. As primeiras regem-se pelo funtor deutico, deontos, dever ser, é obrigatório. As segundas,
pelo funtor é proibido. As terceiras, pelo funtor é permitido. Do ponto de vista lógico, os dois primeiros são comutáveis. Podemos dizer é obrigatório o ato de comprar ou é proibida a omissão de comprar. O caráter normativo das preceptivas e das proibitivas é fácil de aceitar. Sua distinção, porém, não se reduz à presença do funtor. Ele pode estar apenas implícito. É o caso da maioria das normas penais que proíbem comportamentos, ao imputar-lhes uma sanção, matar alguém, pena de 20 anos de prisão. Às vezes, o legislador confere um sentido impreciso à modalização, o que pode causar disputa. Veja, por exemplo, o seguinte texto normativo. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. A lei disporá sobre a prestação da fiança. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal. Os verbos todos estão no futuro do indicativo e expressam vinculação, mas de que tipo? Serão todas normas preceptivas? Pelo contexto podemos dizer que a norma ninguém será preso etc. é proibitiva, é proibido prender alguém que não preencha as condições de estar em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente. A norma a lei disporá etc. pode ser entendida como preceptiva nos seguintes termos, é obrigatório. Capítulo 4 verso 2.3 Sistema estático das normas, as grandes dicotomias. Embora tentássemos fornecer um panorama coerentemente arrumado dos tipos de normas, utilizando-nos, didaticamente, das relações semióticas, sintaxe, semântica e pragmática, o leitor deve ter observado que o elenco tipológico não se parece com uma classificação sistemática. De fato, a profusão de normas não permite sua organização teórica na forma de uma definição genérica que se especifica lógica e rigorosamente em seus tipos. As diversas classificações e seus critérios surgem ao sabor dos problemas que a dogmática enfrenta na decidibilidade, os quais exigem distinções sobre distinções. Os critérios mencionados são então topoi, isto é, lugares comuns, pontos de vista comumente aceitos que permitem classificações regionais e provisórias, sem alcançar uma sistematicidade abrangente. É o procedimento tópico de raciocínio do jurista, que viemos mostrando em diversas ocasiões, caracterizado por conceber um problema, procurar para ele um critério orientador, o lugar comum, e proceder a distinções e classificações provisórias, pois se multiplicam e exigem novas distinções e classificações, à medida que novos problemas são percebidos. Não obstante, o procedimento tópico busca também lugares comuns mais abrangentes, capazes, por sua vez, de distinguir e classificar os próprios critérios. Nesse sentido é que nos valemos da semiótica e das relações sintáticas, semânticas e pragmáticas. A semiótica, porém, não é, por assim dizer, um super ou meta-lugar comum típico da dogmática tradicional. A tópica jurídica de segundo grau, sistema de classificações ou critérios organizadores de critérios classificatórios vale-se de distinções amplas, desenvolvidas historicamente no trato dogmático do direito. São as chamadas grandes dicotomias, confronte com Bobbio, 1977b, 145 Direito público e direito privado, direito objetivo e direito subjetivo. Tratando-se de lugares comuns, essas noções também não são logicamente rigorosas, são apenas pontos de orientação e organização coerentes da matéria, que envolvem, por isso mesmo, disputas permanentes, suscitando teorias dogmáticas diversas, cujo intuito é conseguir o domínio mais abrangente e coerente possível dos problemas. As grandes dicotomias permitem uma sistematização, no sentido dogmático, isto é, tópico, do direito analiticamente concebido como conjunto de normas. Trata-se, para usar uma terminologia de Kelsen, de uma sistematização estática. Entenda-se por sistema estático uma organização das normas que leva em conta sua estrutura ou a matéria normada, relação autoridade-sujeito, a factis species e a consequência jurídica, as relações que se formam entre os sujeitos. O caráter estático do sistema significa que se prescinde do processo contínuo de formação, atuação e desaparecimento das normas, o qual caracteriza uma dinâmica.
O sistema estático concebe o conjunto normativo como um dado, abstração feita de seu câmbio permanente. Não se indaga, por isso, da emissão de normas, sua revogação e da emissão de novas normas. O quadro é estático. Capítulo 4, verso 2.4. Direito público e direito privado. Origens. A grande dicotomia direito público e privado remonta ao direito romano. Sua base é um famoso trecho de Oppiano, Digesto, 1.1.1.2 Publicum jus est quod ad statum rei Romanais sectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem. O direito público diz respeito ao estado da coisa romana, a polis ou civitas, o privado à utilidade dos particulares. Sobre as origens e o sentido dessa distinção já fizemos menção anteriormente. Mas é importante, neste passo, fixar algumas ideias. Como nos mostra Hannah Arendt, 1981 2.31, a separação entre a esfera pública e a privada caracteriza a cultura na antiguidade de forma peculiar. A esfera privada compreendia o reino da necessidade, a atividade humana cujo objetivo era atender às exigências da condição animal do homem, alimentar-se, repousar, procriar, etc. A necessidade coage o homem e o obriga a exercer um tipo de atividade para sobreviver. Essa atividade é o labor. O labor distinguia-se do trabalho. Labor tinha a ver com o processo ininterrupto de produção de bens de consumo, alimento, por exemplo, isto é, aqueles bens que eram integrados no corpo após sua produção e que não tinham uma permanência no mundo, eram bens que pereciam. A produção desses bens exigia instrumentos que se confundiam com o corpo, os braços, as mãos ou eram suas extensões, a faca, o cutelo, o arado. Nesse sentido, o homem que labora, o operário, pode ser chamado de animal laborans. O lugar do labor era a casa, domus, oikia, e a atividade correspondente constituía a economia, dióxios nomas. A casa era a sede da família e as relações familiares eram baseadas nas diferenças relação de comando e de obediência, em que a ideia do pater familias, do pai, senhor de sua mulher, de seus filhos e de seus escravos. Isso constituía a esfera privada. A palavra privado tinha aqui o sentido de privus, do que é próprio, daquele âmbito em que o homem, submetido às necessidades da natureza, buscava sua utilidade como meios de sobrevivência. Nesse espaço não havia liberdade, pois todos, inclusive o senhor, estavam sob a coação da necessidade. Libertar-se dessa condição era privilégio de alguns, os cidadãos, civis. Daí a ideia da emancipação, dos filhos ou dos escravos. O cidadão exercia sua atividade num outro âmbito a polis, a cidade. Aí ele se encontrava entre seus iguais. Sua atividade própria era a ação. A ação partilhava de uma das qualidades do labor, também ela era fútil, isto é, não tinha começo nem fim, era um contínuo. No entanto, a diferença do labor, a ação dignificava o homem, conferindo-lhe a liberdade. Igual entre iguais, o homem que age exercita sua atividade em conjunto com outros homens que são igualmente cidadãos. O terreno da ação era o do encontro dos homens livres, que se governam. Daí a ideia de ação política, dominada pela palavra, pelo discurso, pela busca dos critérios do bem governar, das normas do direito. A vida política constituía a esfera pública. Sendo, das atividades, a mais característica do ser humano, a ação permitiu a ideia de animal político. Entre a ação e o labor havia o trabalho. Ao contrário daqueles, este não era fútil, isto é, era dominado pela relação meio-fim. O trabalho era concebido como atividade que tinha início, desenvolvimento e termo. O termo do trabalho era o objeto produzido. Para fabricá-lo, o trabalhador ou artesão utilizasse de instrumentos que não se confundem com seu corpo. E o produto que fabrica também dele se destaca, adquirindo permanência no mundo. Enquanto o labor tinha um sentido de preservação da natureza, amainar a terra, cultivá-la, produzir o alimento e consumi-lo, o trabalho era uma violência, pois da matéria natural, a madeira da árvore, fazia-se algo novo, permanente, a mesa. Ainda que a matéria perecesse, a madeira se estragasse e fosse utilizada para consumo,
para fazer fogo e aquecer, o produto da fabricação persistia, a ideia de mesa, ou de todos os objetos fabricados, e que está no início do processo de fazer permanece e cria o mundo humano como algo distinto da natureza. O homem que trabalha, o Homo faber, ocupava nas cidades uma posição intermediária, mais próxima da esfera pública. Dali a importância dos mercados, pois a atividade do trabalho, ao contrário da ação e de labor, era solitária e o único modo de o artesão entrar em contato com os outros era quando vendia os seus produtos. Por isso, pensava-se, eles exerciam uma atividade para toda a comunidade, e não só para os membros da família, como o escravo ou a mulher. Quando o piano, pois, distinguia entre jus publicum e jus privatum, certamente tinha em mente a distinção entre a esfera do público, enquanto lugar da ação, do encontro dos homens livres que se governam, e a esfera do privado, enquanto lugar do labor, da casa, das atividades voltadas à sobrevivência. Há distingo entre a esfera pública e a privada, que permite uma visão aproximada daquilo que, provavelmente, o piano tinha em mente, transforma-se na Idade Média, perdendo um pouco de sua nitidez. É ainda Hannah Arendt quem observa a sutil diferença na tradução que Santo Tomás faz da expressão aristotélica politicum zoon, animal político, que passa a ser, em latim, animal sociale. A noção de social, em lugar de político, embaralha um pouco a distinção. Afinal, se política era apenas a esfera pública, social, mais amplamente, cabe tanto a pública como a privada. O âmbito doméstico também era social. Com isso principia-se uma projeção do privado sobre o público que vai ter importantes consequências para o modo como o jurista moderno irá entender a dicotomia direito público e privado. Já na era moderna, a generalização do social como noção comum à esfera do governo e da família permitirá uma nova oposição que, pouco a pouco, caracteriza o público e o privado. Referimos-nos à dicotomia entre o social e o individual. Essa dicotomia, que irá afligir os teóricos da política, vem marcada por novas características. A principal delas está na progressiva perda do sentido de ação, cada vez mais confundido com o de trabalho. A ação, tornada um fazer, portanto entendida como um processo que parte de meios para atingir fins, assiste ao crescimento hegemônico do Homo faber e de sua civilização. Ora, como o fazer traz em si a nota da violência e da força, a esfera política passa a ser concebida como domínio, relação de subordinação. O fazer antigo também era domínio, mas sobre coisas, não sobre homens. Transportada para a política, a fabricação concebe o agir político como a esfera pública, mas num sentido diferente. Como o trabalho do artesão é solitário, o mestre não era senhor do artífice, mas amo das técnicas, e o lugar de sua socialização é o mercado, transporta-se para a esfera pública a noção de mercado. O agir político começa, então, a ser visto como atividade produtora de bens de uso, a paz, a segurança, o equilíbrio, o bem-estar e o domínio das técnicas políticas, entre as quais se inclui a violência, a revolução e seu instrumento. A homogeneidade da esfera pública só pode ser garantida, então, como um conjunto à sociedade, que se opõe a outro conjunto de um só elemento indivíduo que caracterizará a esfera privada. Como, porém, a esfera privada também é social, a diferença entre ambas exigirá um elemento caracterizador novo, capaz de conformar o que é público e o que é privado. Esse elemento novo é um artifício, um ente artificial, como os produtos do trabalho, do fazer humano, o Estado. Nesse sentido, Hobbes nos irá falar do Estado Leviatã, como um corpo artificial que encarna o social e possibilita a convivência dos indivíduos. Juridicamente, o Estado, um verdadeiro organismo, burocrático, de funções, um ente abstrato, produto do agir político transformado em fazer, guarda perante os indivíduos uma relação de comando supremo, soberania. O direito, com valor, que é um conceito econômico e, por natureza, relativo. Dá-o a busca deste conceito paradoxal e controvertido que é o valor absoluto. Os valores do animal laboram são ditados pela utilidade para o consumo, para a sobrevivência. Ora, projetando-se essa ideia sobre a esfera pública,
introduz-se no âmbito da política a figura do Estado gestor da economia e a da sociedade como um grande centro produtor, em que todas as atividades humanas se ligam, por abstrações estatísticas. Lembre-se de que a palavra estatística vem, primitivamente, de Estado, como rede homogênea de trabalho, labor, que fornece o PND Produto Nacional Bruto. Com isso, a distinção entre a esfera pública e a privada perde sensivelmente em nitidez. Ocorre o fenômeno da intervenção crescente do Estado no domínio econômico, a socialização da produção e do consumo. E o direito, que na antiguidade era ação, diretivo para ação, âmbitos do encontro dos homens pela palavra e que, depois, na era moderna, tornou-se comando, norma soberana que regula o fazer social, torna-se agora labor, algo como uma regra técnica de organização da atividade contínua do homem na produção de bens de consumo para sua sobrevivência. Desse modo, a distinção entre a esfera pública e a privada, confusa e sem nitidez, faz da separação entre direito público e privado tarefa difícil de realizar-se. Surgem campos jurídicos intermediários, nem públicos nem privados, como o direito do trabalho, e os tradicionais conceitos dogmáticos sentem dificuldade de impor-se. Não obstante, apesar de inúmeras críticas, a dicotomia ainda persevera, pelo menos por sua operacionalidade pragmática. Enraizada em quase todo o mundo, serve ao jurista, e não obstante a falta óbvia de rigor, como instrumento sistematizador do universo normativo para efeitos de decidibilidade.